A última edição aí da federação não traz os livros de André Luiz. Eu vou explicar nesse vídeo porque neste momento que eu vi esse vídeo eu compreendi melhor o Valdo Vieira, de por que ele deixou líderes e por que ele excluiu muitas pessoas dogmaticamente e por que ele deixou líderes que fizessem o mesmo que ele fez. Nesse vídeo vocês vão entender, é um vídeo bem curto, assim como eu entendi. O Valdo é odiado até hoje nos centros espíritas. Ele frequentou o Ramatiz, trabalhou com Chico Xavier. Ele só queria criar uma ciência diferente, uma dissidência do espiritismo. Ele só queria isso. E por isso ele foi perseguido. Ele foi perseguido por isso. Assim como todas as pessoas que têm um diferencial, que são muito inteligentes, são perseguidas, que querem fazer algo diferente do convencional, são perseguidas. E geralmente, quando as pessoas são injustiçadas e perseguidas injustamente, óbvio, elas ficam com a síndrome do justiceiro. E eu não posso julgar o Valdo porque ele era inteligente e tinha suas capacidades altas parapsíquicas, que ele não poderia ter síndrome do justiceiro, porque eu também sofri grandes injustiças nessa vida, não tenho as mesmas capacidades dele e não sou tão inteligente quanto ele, mas também tive síndrome de justiceira, que depois passou. A dele não passou, porque envolveu muitas pessoas, como começa esse vídeo, né? A Confederação Espírita. Então, ele não conseguiu e ainda deixou os líderes. Agora, em relação aos líderes, eu vou falar depois do vídeo. Não traz os livros de André Luiz ou outros. Não traz nada. Não. Agora, também no filme está falando que aquele é um dos livros que o Chico recebeu de André Luiz. Não tem meu nome. Esse título. Para ter que... eles tiraram o seu nome? Um monte de livro tinha que ser livro comigo. Senão não teria aparecido. Eu vi lá. Então, tiraram o seu nome, Valdo Vieira, né? Não gostou? Mas deixa pra lá, né? Eu já sei disso, que já fizeram edição, sem meu nome, na capa. Não é o nosso nome. Sem o meu nome na capa, ele fala. Porque ele fez o trabalho, mas não tem o nome dele na capa. Como eu disse, e ele vai dizer, eu fui excluído. Ouçam. Todos os livros de André Luiz. Que o filme está falando os livros lá. Aqueles livros lá, tem coisa que eu também recebi do meio, foi só ele. Mas eles me excluíram da história. Eles excluíram ele da história. Eu fui excluída do Colégio Invisível da TENEPS pelo coordenador no ano de 2025. O nome dele começa com letra M, letra C. E a coordenadora também, o nome dela começa com letra N, só porque viram uma postagem de tarô que eu nem estou atuando fortemente, pois já tem 35 anos, mas também fiquei uns 15 anos sem trabalhar com isso. Sempre trabalhei pouco, mas sempre estudei muito o tarô. E ela viu uma postagem de eu representando, inclusive, a carta do imperador, e eu usei um recurso do Instagram em que eu ficava de barba, sem cabelo e de barba. Eu adorei até me ver como homem, ficou interessante. E eu representei ali o imperador naquele vídeo.
E ela ainda teve a cara de pau de dizer assim, ai, eu fiquei até chocada, você estava como homem. E o coordenador teve a cara de pau de dizer, ai, quem me diz que você não vai botar uma banquinha de tarô lá dentro da Conscienciologia? Enfim, eu sou da Conscienciologia há 23 anos até a presente data, eu nunca desrespeitei, eu sei separar as coisas, apesar de eu achar que as coisas são parecidas. As pessoas que eu converso, todas elas dizem, eu não entendo por que eles são contra o tarô. Eu não entendo, porque é tudo sobrenatural. Se pode ver vida passada, por que não pode ver o futuro? A Malubalona aparece lá no Ecos Memória, falando que viu vida passada numas placas, nos desenhos que a amiga francesa dela fez para ela, ela viu vida passada. Então, por que numa carta a gente não pode ver? Não chega nem a vida futura, é só sobre essa. Não pode ver sobre essa vida. Que preconceito é esse? Que dogmatismo é esse? Que os líderes dele... O Valdo tem um trauma por ter sido perseguido e morrer sendo odiado, porque eu nem sabia disso, mas ele é odiado pelos espíritas, que outro dia eu conheci uma mulher que ela era lá dessa federação, não sei o quê, ela e a irmã dela, não sei o quê, ela começou a falar mal da Conscienciologia, do Valdo para mim, sem parar, e eu tive que bloquear, eu tive que romper, ia começar uma amizade, não começou nada, porque não tem como. Ele é odiado até hoje nos centros espíritas, ele foi perseguido e ele foi excluído. Obviamente, não importa a inteligência, o parapsiquismo, ele ficou com síndrome de justiceiro. Então, ele excluiu pessoas como Wagner Alegrete, Wagner Borges, Flávio Amaral, Nancy Trivelato, Sônia Cerato, muitas outras pessoas, muitas outras. Ele excluiu várias, só que eu não fui por ele, eu não cheguei a conhecê-lo. Ainda bem, eu prefiro assim, né? Porque não gostaria de ser excluída por ser taróloga, né? Mesmo sendo tenepsista e consciencióloga há 23 anos. Então, ele deixou líderes, aí os líderes excluírem as pessoas é porque não tem questionamento, discernimento, tem preconceitos, são dogmáticos, querem sede de poder, tem fascínio de grupo, né? Tudo isso, se acham lá, né, a última bolacha do pacote, querem mandar nas coisas e tudo mais. Então, são pessoas que se acham muito eruditas, né, e que, na verdade, não são, porque se fossem, não continuariam uma coisa que é pessoal do Valdo, que eu até compreendo ele agora, eu estou aqui muito feliz por estar compreendendo. Não vou dizer que o Valdo se vingou, porque eu entendo o que é a síndrome do justiceiro. É uma coisa inconsciente. Ele não se vingou deixando líderes assim. Ele fez isso porque é inconsciente de quem foi perseguido, excluído e odiado, só porque queria fazer uma coisa muito boa, que foi o que ele fez, a Conscienciologia, né? Então, eu estou muito feliz por ter compreendido o Valdo melhor agora, e não é só isso, né? Teve filme de Chico Xavier, filme de Nosso Lar, o Valdo não aparece em nada, e dele várias vezes ele fala essas coisas também, né? Na tertúlia. Teve uma vez que ele falou, eu não preciso de filme para ser lembrado, e não precisa mesmo, né? Então, eu gosto, nunca, não conheci, mas eu só sinto coisas boas e é por isso que eu achava estranho, né? Como que eu posso sentir coisas boas quando olho para o Valdo e tal?
mesmo tendo sido excluída pelos líderes que ele deixou, pela seita dogmática que ainda é a Conscienciologia, por erro dele, do radicalismo dele. Ele ficou radical porque foram radical com ele, ou porque ele já tinha também uma tendência, e essas duas coisas se cruzaram. Mas eu estou muito feliz agora de ter compreendido, me veio aqui esse insight, eu compreendi melhor. Quanto aos líderes, são humanos também, estão errando, né? Porque não tem discernimento, não tem criticismo, e excluíram a Nancy Trivelato, uma pessoa, né, de grande potencial ali dentro, uma grande consciencióloga, né? Excluíram tantas pessoas. Eu não posso fazer nada lá dentro só porque eu gosto do tarô, que são coisas realmente para mim muito similares. Eu não acredito se tiver... Aí agora eu entendi também isso que eu queria falar nesse vídeo, o paradoxo dele ter criado o princípio da descrença e por que ele foi tão radical e excluiu pessoas quando não podia excluir, quando cada um tinha que chegar na sua conclusão. Eu sou contra a religião, mas seja de religiosidade, seja de misticismo, seja de guias cegos, seja de TENEPS, se vai fazer ou não, se é vitalício ou não, de qualquer coisa. Tinha que ter deixado cada pessoa, porque esse é o princípio da descrença, não acreditar em nada e experimentar tudo. Está aqui no canal ele mesmo falando isso. Então agora eu entendi por que isso foi um paradoxo na vida dele. Porque é muito difícil realmente ter dedicado metade do resto da sua vida inteira em criar algo tão grande para a humanidade, uma nova ciência que não tenha a religiosidade, como foi o início, né, do espiritismo, desde Allan Kardec e tudo mais, transformar isso numa ciência para a evolução da humanidade. Então, ele foi perseguido e por isso ele persegue até hoje através de seus líderes e exclui também, como ele foi excluído. Alguém tinha que ser excluído, né? Então, apesar deles terem entrado através das feiras esotéricas, como está aqui no canal, a Malu Balona falando, isso é provado, vários falando isso, principalmente a Malu Balona, na presença do Lost, tem aqui no canal, tá lá na Ecos Memória do Lost, tá? Então, mesmo tendo todas essas semelhanças, todas sendo tudo fenômenos sobrenaturais, alguém tinha que ser excluído, alguém tinha que pagar o pato, alguém que tinha que pagar o preço, né, de tudo que ele sofreu. É uma pena, lamentamos muito que seja assim, esperamos que os rastros do trauma que ele não aparentava, né, por ser realmente uma consciência fantástica, ele não aparentava que sofria, e talvez ninguém tinha notado isso, só pessoas de muito perto, mas ninguém percebeu isso. Mas eu estou percebendo agora, talvez por já ter passado também pela síndrome da justiceira, por ter sofrido perseguição, por ter sofrido injustiças injustas, como é o caso dele. Talvez por isso eu tenha entendido ele melhor agora. Então, eu espero que no futuro os rastros do trauma do Valdo Vieira em relação à Confederação Espírita, que excluiu, perseguiu e odeia ele até os dias de hoje, e não honrou e não homenageou, colocando o nome dele na capa dos livros que ele também psicografou, como ele diz aqui nesse vídeo. Eu espero que os rastros dos traumas dele se apaguem com as futuras gerações. Foi só ele. Mas eles me excluíram da história. É bom ser excluído?
Será que é por isso que até hoje você excluiu, até o seu último momento, excluiu várias pessoas da Conscienciologia e deixou líderes que excluem pessoas até hoje, dogmaticamente? Será que foi uma vingança sua? Afinal de contas, eu não sou espírita, mas não está certo. E no final ele se justifica, né? Como se não quisesse que o nome dele tivesse ali na capa dos livros, né? Afinal de contas, eu não sou espírita mesmo, né? Mas ele foi. Ele foi. E como não há religião pra gente, que é da Conscienciologia, não importa se ele era espírita ou não, foi um trabalho que ele fez. E hoje, nós tarólogos místicos da arte, da música, de qualquer arte, entre outras coisas, ou pessoas que ainda têm traços religiosos que precisam reciclar no seu tempo, são excluídas e não podem fazer nada dentro da Conscienciologia. Até esse momento, eu tinha um sentimento de... No começo, quando fui excluída, em agosto desse ano, foi muito mais forte, foi muito pior. Mas até esse momento eu tinha um sentimento pequeno de revolta ainda, uma confusão sem entender direito, né? Já sabia, outras pessoas também conversaram comigo, falaram que o Valdo errou em ser radical e tal. Mas agora eu estou entendendo tudo. Eu estou entendendo tudo. E para mim está muito mais leve. Não justifica, claro que não justifica. O Valdo poderia ser tudo isso que ele foi, mas ele era humano e ele errou. Ele foi radical, ele teve a síndrome do justiceiro e ele foi bem forte nessa síndrome do justiceiro. Eu não posso falar nada, que eu também fui na minha, mas ela acabou. A dele só acabou com a morte dele. Infelizmente, poderia ter acabado antes. E ainda vai se perdurar por muitas gerações, porque ele deixou líderes que fazem, que seguem o trauma dele, talvez sem entender nada, sem questionar nada, simplesmente por dogmatismo e por poder e por fascínio de grupo, sabe? Então, é bem grave isso dentro da Conscienciologia, e só o tempo vai poder limpar. E eu espero que o Valdo no extrafísico ajude a limpar isso mesmo que ele deixou. Fica aqui a minha prece, vamos dizer assim, para a Conscienciologia, uma Conscienciologia sem dogmas, sem preconceito, uma Conscienciologia limpa, uma Conscienciologia pura para todos.